E aí, galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Professor Alexandre falando. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer ao Papai do Céu mais um dia de vida, né? E dessa grande oportunidade de estar podendo falar com vocês a respeito do nosso maravilhoso jogo, que é o jogo do xadrez ou o jogo dos reis, né? Então, a gente aprendeu muita coisa até hoje, a gente já aprendeu o básico do xadrez, a gente já aprendeu até como que a gente faz para fazer um tabuleiro de xadrez em casa, caso a gente não tenha. Futuramente a gente vai falar sobre jogos online, tá? Jogos virtuais. Mas nessa nossa caminhada de como aprender a jogar o xadrez, a gente já entendeu uma coisa básica, de que o xadrez é um jogo que simula uma batalha entre dois reinos, uma guerra entre dois reinos, né? E agora, nessas próximas duas aulas, eu vou estar mostrando para vocês dois movimentos especiais que existem dentro do jogo do xadrez. Então, dois movimentos, professor, o que é isso? Sim, a gente aprendeu a movimentar e capturar com as peças. Agora, existe um movimento especial, diferente de tudo que a gente já viu, tá? Um chama roque e o outro chama en passant, tá? Hoje nós vamos estar vendo especificamente sobre o roque, né? Roque, R-O-Q-U-E. O que é o roque, professor? O que acontece? Então, para a gente, primeiro, antes da gente ver o roque, como que ele acontece no tabuleiro, a gente vai falar um pouquinho dele. Então a gente vai imaginar que a gente, né, o lugar onde a gente vive é um reino, né? Lembra, você é o rei do seu jogo, lembra, né? Você é o rei. Então, onde você mora e tal, as coisas estão acontecendo normalmente, você é o rei, você está ali de boa e tal. De repente você avista que o seu reino está sofrendo um ataque, está sofrendo um perigo, ok? Aquele soldadinho que fica lá em cima da torre, olhando o horizonte, ele percebe que o adversário, né, que o exército inimigo está avançando. Então, o que ele faz? Ele primeiramente vai correr e vai avisar um comandante ali do exército e tal. E qual é a peça que a gente vai pensar em proteger? O rei. O rei é a principal peça do jogo de xadrez, que é você, quando está jogando, sou eu, quando estou jogando, né? Então nós vamos lá, o rei, meu Deus, o rei, cadê o rei? O inimigo está vindo, então vem, chama todo mundo para dentro do castelo, né? Imagina agora que você mora lá na época medieval e tal, então você estava ali no seu trabalho, estava fazendo suas coisas, estava no seu estudo, então de repente o inimigo está vindo, então entra para todo mundo para dentro do castelo, fecha a porta do castelo, coloca os soldados em cima das torres ali para atacar o inimigo e tal, bota jacaré no lago, né, em volta para ninguém atravessar, então aquela coisa toda. Mas especificamente o roque, ele é um movimento especial que acontece entre o rei e a torre, ou seja, é como se você estivesse pegando o rei e colocando no lugar do castelo mais bem protegido, ok? Então, todas as vezes que a gente falar em roque, você tem que pensar que o roque é um movimento especial, que o rei faz, o rei com a torre, ou seja, o rei com o castelo, tá? De modo que vai proteger melhor o rei. Você vai colocar o rei numa posição, num lugar dentro do castelo, aonde ele fica mais bem protegido. Ou seja, você vai ali dentro do tabuleiro criar um castelinho, um lugarzinho fechadinho, onde você vai colocar o seu rei e vai proteger ele melhor. Tudo bem? Então é isso daí, essa era a resenha de hoje, era a conversa. Nós vamos ver na prática como que acontece esse roque. Então, galerinha, vamos lá agora. Vamos efetivamente então mostrar para vocês como que acontece esse movimento especial, tá? Desculpa se não estiver aparecendo o meu rosto, mas é para vocês focarem realmente aqui no tabuleiro, tudo bem? Então eu vou criar uma situação onde a gente pode fazer o roque,
tá? E aí eu vou mostrar para você que além do rock ser um movimento especial, existem dois tipos de rock. O rock grande e o rock pequeno, ou o rock maior e o rock menor, tá bom? Então não precisa entender o que está acontecendo agora no início, eu vou fazer alguns movimentos, tá bom? Então, ó, 1, 2 com o peão para frente, depois sair com o cavalo aqui desse lado, sair com o bispo, depois joguei o outro cavalo, o outro peão, esse outro bispo e a dama, ok? Bom, então eu comecei a jogar, comecei a observar que o meu adversário está vindo me atacando aqui pelo centro do tabuleiro, e aí eu falei, poxa, se eu fizesse o roque, né, eu ia defender melhor o meu rei. Então, o que é esse roque? Tá bom? Então, vou tirar essas peças daqui da frente, tá? Vou tirar essas peças daqui, e aí a gente vai olhar aqui essa situação. Ó, vou tirar esses peões, não aqui, esses peões eu vou deixar ele aqui, tá? Eles são importantes porque eles fazem parte daquele castelinho que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Para fazer o roque, primeiro, eu não posso ter movido o rei, tá? Depois, olha só, observe que nós temos duas torres. Nós temos essa torre aqui, que é, ó, dividindo o tabuleiro no meio, né? Então, ó, aqui nós temos a ala da dama e a ala do rei, ok? Então, do lado da ala do rei, nós temos a torre desse lado e nós temos essa outra torre aqui da ala da dama. A torre do lado do rei, vocês vão observar que tem aqui, ó, 1, 2 casas, tá vendo? E do lado da dama, a gente pode observar que tem aqui, ó, 1, 2, 3 casas entre o rei e a torre. Então, se eu fizer o roque com essa torre aqui, eu vou chamar de roque pequeno ou roque menor. Se eu fizer o roque para esse lado de cá, então eu vou estar chamando de roque maior ou roque grande. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Qual é a primeira? Ah, professor, você não mostrou o roque ainda. Calma. Então, ó, eu não posso ter movido o rei para fazer o roque. Eu já movi o rei? Não, não movi o rei. Então vamos lá. Eu também não posso ter movido a torre que eu quero fazer o roque. Nesse caso aqui, eu criei uma situação hipotética de que eu posso fazer tanto o roque grande quanto o roque pequeno, beleza? Desculpa, o roque grande quanto o roque pequeno. Então, não toquei, não movi no rei, não movi as torres. Aí vamos lá, o rei está em xeque? Não, não está em xeque, né? Para fazer o roque, o rei não pode estar em xeque. Então, vamos botar o rei em xeque aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, xeque, eu não posso fazer roque aqui. Beleza? Então, vamos tirar aqui essa situação, que a gente quer fazer o roque, tá? Então, como que acontece o roque, professor? Por que ele é um movimento especial? Porque o rei anda 2 casas em direção à torre que ele quer fazer o roque. Mas, professor, você falou que o rei só anda 1 casa para todos os lados. Sim, é por isso que o roque é um movimento especial. É um movimento onde o rei vai poder andar 2 casas de uma vez, ok? Vamos fazer o roque menor primeiro? Então vamos lá, ó. Para fazer o roque eu tenho que tocar no rei. Toquei no rei e aí eu andei 1, 2 em direção à torre e a torre que estava desse lado, ó, ela pula ou ela dá uma volta no rei aqui, ó, fechando o rei aqui, protegendo ele melhor, tá bom? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, o rei está muito vulnerável ao ataque, ó, não tem esses 2 peões aqui, eles saíram para o jogo, a dama saiu para o jogo, os cavalos saíram, os bispos saíram, o rei ficou vulnerável aqui no meio, a torre está lá no cantinho não fazendo nada, essa outra torre está no cantinho aqui não fazendo nada, então eu vou, ó, 1, 2, troquei de lado, e aí eu fechei o meu rei aqui, olha que maravilha. Agora, se alguém quiser entrar por aqui, vai se ver com a torre. Se alguém quiser atacar reto aqui, vai se ver com os peões, ok? Então, ele está fechadinho aqui no castelinho dele, num movimento chamado roque. Viu que legal? Vamos voltar aqui. Ah, eu não quero fazer o roque por esse lado, porque tem um bispo aqui que está atacando esse lado de cá, tem um cavalinho aqui do meu adversário aqui no canto, ó, tem um cavalo aqui, esse cavalo pode me trazer problema aqui, então eu quero fazer o roque do lado de lá. Não tem problema. Apesar de ter 3, essa é a maior dificuldade que as pessoas têm de fazer o roque, tá? De entender. Eles acham que você faz isso aqui, ó. Não é? Lembra que eu falei que no roque o rei só anda 2 casas? Ah, professor, mas aqui tem 3.
Um rock maior tem 3 casas. Sim, tem 3 casas aqui, mas você só vai andar 2, ok? Então aqui, 1, 2 e trocou aqui também de lado. Beleza? Aí, ó, foi feito o rock grande. Para esse lado de cá, rock pequeno. Esse lado de cá, rock grande. Vou mostrar para vocês uma outra situação onde não pode se fazer rock. Ó. Tá vendo esse bispo aqui? Ó, ele está atacando essa casa aqui. Ó. Se você 1, 2 e fizer o rock, não pode. Ó. Você colocou o seu rei sob cheque, ou seja, sob suicídio. Né? Suicídio não é permitido, então nem precisava falar que a gente não pode fazer esse rock. Ok? E se essa casa aqui, professor, ó, não está em xeque, né? Então eu posso fazer o rock. Não movi a torre, posso fazer rock. E aí essa casa aqui, ó, a casa D1 está ameaçada pela dama. Ó. Eu posso fazer rock? Não, não posso. Aonde o rei vai passar, ou seja, por essa casa aqui, ela também não pode estar sendo ameaçada. Beleza? Então nessa situação aqui eu posso fazer o rock grande e o rock pequeno. Tem gente que acha que é o seguinte: e se eu movi essa torre para cá, depois eu voltei, eu posso fazer esse rock? Não, se você já moveu essa torre aqui, você não pode mais fazer o rock grande. Só o rock com a torre que você ainda não movimentou, beleza? Então tem gente que acha que é o seguinte: eu não posso ter movimentado as 2 torres para poder fazer o rock, professor? Não, e se eu movi esse aqui, eu posso fazer o rock do lado de cá ainda. E se eu movi essa daqui, eu ainda posso fazer o rock para o lado de lá, beleza? Ou seja, o rock grande, tá bom? Então vou repetir para vocês, vou tirar os peões. Os peões precisam estar na frente? Não, eles não precisam estar na frente, eles só são importantes para você fazer o castelinho ali, para você poder fazer aquela fortaleza ali e proteger melhor o seu rei. Tá? Mais para frente a gente vai ver também que o rock tem alguns probleminhas, né, que o adversário pode atacar e você mexe os peões ali e ajuda o rei ali a ter uma passagem secreta para ele fugir caso alguém ataque ele. Beleza? Então agora que o tabuleiro está bem limpinho, bem livre aqui, ó, eu vou executar o rock pequeno e depois o rock grande para vocês poderem ver, tá bom? Então chegou no movimento do jogo, no momento do jogo onde eu quero fazer o rock pequeno. Então eu toco no rei. 1, 2, troco a torre de lado. Rock menor ou rock pequeno. Vamos voltar. Chegou no momento do jogo em que eu decidi, eu quero fazer o rock grande, o rock maior. Tenho todos os atributos, tenho todas as regras que eu posso fazer? Tenho, não movi o rei, não movi essa torre, não tem peça entre o rei e a torre, né? Lógico que ele não vai poder pular, então agora eu posso fazer. 1, 2, trocou. Lembra que para ambos os lados, só 2 casas. 1, 2, rock. 1, 2, rock. Beleza? Eu sei que assim, sem jogar, fica um pouco complicado de entender o porquê que é importante. Mas quando a gente está jogando, é muito legal e muito importante fazer o rock. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima aula.